para falar, então eu pego só o filézão do boi. Né? Eu pego o filézão do boi para a gente detonar lá. Bom, boa noite para quem eu não dei boa noite. Boa tarde para quem eu não dei boa tarde. Bom dia para quem eu não dei bom dia ainda. Não sei que hora você verá esta aula. 15 pessoas estão vendo agora, mas você pode assistir de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, a hora que você quiser. Então, bom momento que você estiver aí. Bom, gente, hoje uma aula gostosa, uma aulinha simples, legal, bacana. Gosto bastante dessa aula. Então, a gente vai reunir vários assuntos numa aula. Ainda bem porque, Ana? Ah, só porque é mais tranquilo, mais de boa, sossegado. Então, tanto que hoje já deu de matéria difícil. Então, agora vou deixar vocês respirar um pouco, tá? Vocês vão... Semana que vem a gente entra com MOL. Com MOL não, com cálculo estequiométrico. Na outra a gente entra lá com a nossa linda, de novo, linda termoquímica, I love termoquímica, que é uma matéria que eu não acho difícil, vocês vão ver. Vocês vão ver que... Calma, Ana, calma, muito de boas, muito de boas. Vocês vão ver que a aula de termoquímica o pessoal não gosta, mas vocês vão ver como vai ser explicado certinho, vocês vão regaçar em termoquímica, porque termoquímica vai cair no seu vestibular. Vai cair. Daí depois nós entramos na amante de alguns e ódio de outros. Que a gente vai entrar na linda orgânica. Ok? Nós vamos entrar na famigerada orgânica. Tem uns que amam, outros que odeiam. Então ela é meio dividida assim, tá? Aí nós vamos entrar em orgânica. Vamos ver até o final desse semestre todas as funções orgânicas, todas. Vou tentar dar todas elas. Da volta do segundo semestre, Deus assim permitir, ou o orixá, a entidade que você acredita, sem problema nenhum, não sou nada contra isso. Permitir, nós estaremos os astros, o que tiver lá. Permitir, estaremos de forma presencial aí no nosso segundo semestre, né? Estudando isso daí, esse balacobaco aí. E vamos fazer uma revisão de todas essas funções quando nós voltarmos, tá? Vou dar uma tabela resumo para vocês, linda de bonita, produção Chaves. Vou dar para vocês, a gente vai preencher essa tabela, vai revisar tudo de orgânica, para daí nós tacarmos pau, Marco Velho. Se der, se tiver de bom humor, eu canto até a parodinha para vocês das funções orgânicas, tá? Cantar para vocês. Então, hoje, como eu falei, é uma aula relax, uma aula tranquilinha. Não tem grandes dificuldades quando os alunos estudam ela, é bem de boas. Então, hoje, você que está aí com a sua apostila, eu preciso que você esteja aí com a sua apostila. Olha só, vamos estudar unidade 2, frente A, que é a parte de reações inorgânicas. Vocês lembram lá na primeira aula, eu falei, gente, não vou falar disso, porque tem um capítulo só para isso. Não vou perder tempo com isso agora. Esse dia chegou. Se você olhar lá no começo, eu mandei aqui, ó, caderno 1, frente B, né? Unidade 1, esqueci de colocar, unidade 1. Vocês lembram que eu marquei? Falei, gente, esses exercícios não façam agora, que a gente vai estudar depois. Foi isso que aconteceu, tá? Então, esses exercícios aqui da unidade 1, da frente B, do caderno 1, que é o que vocês podem fazer agora. Então, se você quiser voltar lá para o caderno, pode fazer agora, beleza? Vamos ver essas reações inorgânicas. Depois, nós vamos lá para a frente B, unidade 1. Então, a gente vai matar essas duas unidades hoje. Chaves, vai dar tempo? Vai, porque vai. Metade da unidade são leis ponderais. Lembra a lei de Dalton, Lavoisier, que eu já falei? Já falei sobre isso. Então, foi nosso primeiro encontro, eu falei das leis ponderais. Conservação das massas, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, lembra disso? É isso, e o outro tópico é fórmulas químicas, ou cálculo de fórmulas, que também nós vamos estudar hoje. Daí vocês vão estar liberados por essas duas unidades no dia de hoje, tá? Não vou mandar lista extra, porque são assuntos que não são tão cobrados assim, e eu gostei da lista de exercício do material de vocês. Então, não vai ter lista extra, fique tranquilo, tá? Essas duas unidades não vai ter uma lista faraônica que eu gosto de mandar. Mas, como felicidade pobre dura pouco,
Esse livro não trouxe uma unidade sobre mol. Não tem uma unidade explicando mol, falando o que é mol, tá? Então, se der tempo hoje, eu já falo a teoria de mol. Se não, semana que vem eu começo com mol, cálculo estequiométrico e taca aquele pau no marco velho. Não vou conseguir, então, falar sobre mol hoje, se não der tempo, tá? E eu mandei um capítulo de um livro que eu gosto muito, que é o livro Feltre, que eu acho que eu já comentei com vocês, como ele é, né? No primeiro dia de aula eu falei que é um livro muito bom, quem quiser se aprofundar na teoria, é um livro muito bom. Atualizei agora no Classroom de vocês, no plural de vocês, tá lá esse capítulo, tá? Então, deem uma lida lá, olhem os exercícios resolvidos dele, tem bastante exercícios resolvidos, tentem fazer alguns lá, beleza? Essa vai ser a nossa semana aí que nós estamos hoje. Vamos lá. Se vocês olharem, hoje não tem slide, não temos slide. Nós vamos trabalhar hoje com a ficha resumo, que eu daria para vocês. Essa ficha resumo está feita, mocota. Então, aí, só atualizei agora, de pouco, a ficha, mas não atualizei o conteúdo, tá? O conteúdo tá o mesmo, se você já imprimiu, é igualito. Eu só configurei, tipo, tá vendo esse 01? Tava errado essa numeração. Só arrumei essa numeração, mas de resto não tem problema nenhum. Bom, vamos lá falar de reações químicas, né? A química, ela é permeada por reações químicas, que são esses camaradas aqui que vocês já conhecem. Vocês já viram que a gente já trabalhou um monte sobre isso daqui. Agora chegou o nosso momento de falar especificamente sobre ele. Trabalharmos com esse conteúdo aqui em si e entender como funciona esse balacobaco. Primeiro, toda vez que a gente tem uma reação química, ela é desse formato. Elementos, flechinha, outro elemento. Desse lado da flecha, né, do lado esquerdo, para mim, da flecha, ou seja, do lado que não tem a seta, nós chamamos de reagentes. Então, reagente é aquele que vai reagir. Aquele que vai fazer o quê? A combinação para formar um produto. O que vai ser o produto? O que se formou. Exemplo. Você vai lá, faz um filho. Você é o reagente. O elemento A com o elemento B é o reagente. Não estou falando de homem, não estou falando de mulher, tá? Porque hoje pode tudo, tá tudo liberado. Viva o amor, ok? Viva o amor, tá tudo liberado. Elemento A, elemento B, você se identifica com qual você quiser e você pega qual você quiser. O elemento A reagiu com o elemento B e formou um baby. O baby é o produto. Reagiu A com B, formou um baby, tá? Então, reagente é o que reage para formar algo. Isso é a ideia que nós temos de reações químicas, ok? Aqui, esses números que vem na frente, que a gente fala, chama coeficiente estequiométrico. São os coeficientes aqui que vem aqui. Chaves, não tem nenhum aqui, é zero. Não, é 1. Se fosse 0 vezes alguma coisa, 0. Tá? Então, esse é, para nós, uma reação química. Tá? Nessa reação, temos acima fórmulas. H2O2, H2O. E também os coeficientes estequiométricos que indicam a proporção. Então, é 2 para 1 para 2. Então, preciso de 2 moléculas de H2 mais uma molécula de OH para gerar 2 moléculas de H2O. O pessoal da química ama. 2 pontinho, 1, 2 pontinhos, 2. O que quer dizer isso? A proporção. Então, essa é a nossa proporção estequiométrica. Então, 2 para 1 para 2. Tá? Aqui, o que isso daqui quer dizer para nós, quando nós temos isso daqui? H2O quer dizer que eu tenho dois átomos de H. Aqui embaixo eu tenho 2 átomos de H. E aqui eu tenho um átomo de oxigênio. Que essa combinação gera para nós H2O. Ok? Eu não estou apresentando, né? Acabei de sentir isso. Obrigado, Bia. Na hora que eu escutei o barulho, blim, eu falei, eu não estou compartilhando a tela. Agora vocês estão vendo? Estão vendo aqui?
Obrigado por avisarem antes, né, gente? Estão vendo? Só manda um sim aí, um ok, está tudo certo, de boa, sossegado, de boa sossegado. Agora tá sim, Lu. Obrigadão. Ó, então, Nada. voltando aqui, ó, que nós temos para vocês verem aqui. Reagente, do ladinho antes da flecha, e o produto. Reagente é o que irá reagir, vá. E o produto é o que será formado por essas duas reações. Elemento A e elemento B juntou, virou um baby. Ok? Então, esses números são os coeficientes estequiométricos que nós temos aqui. E aqui não é 0, é 1. A gente pode omitir o 1 aqui. Coeficiente estequiométrico. Então, aqui eu tenho 2 moléculas de H2, mais uma molécula de O2, gerando 2 moléculas de água. Então, água, H2O. Então, aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio, por isso H2O. Então, eu tenho 3 átomos que geram uma única molécula. Ok? Que geram uma única molécula. Aí, eu posso ter algumas representações especiais dentro das reações químicas, ou reações inorgânicas, tá? Inorgânica, lembra lá, ácido basal e tudo esse balacobaco que tem. Não incluímos os reagentes orgânicos, é inorgânico. Então, por obséquio, se você vê, tem um delta aqui em cima da flechinha. O que quer dizer esse delta? Quer dizer que essa reação só ocorreu com aquecimento. Então, isso daqui trouxe para nós uma indicação de aquecimento. Só vai funcionar se for aquecido essa reação, ou seja, a altas temperaturas. Se você vê essa flechinha meio vertical num composto lá no produto, você vai perceber que aquilo lá é um gás. Então, se você olhar aquilo lá, né, em vez da gente colocar CO2, entre parênteses, embaixo, G, é gasoso? Não. Eu posso colocar essa flechinha, que eu sei o quê? Que virou um gás. Agora, se eu colocar a setinha para baixo, indica para nós um precipitado, ou seja, virou um sólido. Né? Normalmente isso ocorre com os sais. Opa, virou um sólido. Se você vê esse lambda, aqui quer dizer que é na presença de luz. Isso aconteceu na presença de luz, tá? Teve uma fotossíntese, por exemplo, é na presença de luz que ocorre. Se vocês verem uma flecha para cá, uma flechinha para lá, 2 flechinhas assim, é uma reação reversível, tá? A gente vai estudar isso em equilíbrio químico. Então, essas 2 flechinhas em si, não precisem se preocupar agora, que a gente vai estudar logo para frente, só coloquei aqui a nível de curiosidade, ok? Nós vamos ter reações iônicas. Chaves, o que é uma reação iônica? Reação iônica é aquela reação que apresenta todos os íons. Todos os íons aqui. Então, apareceu íon, a gente fala que é uma reação iônica, ok? Bom, é importante, quando nós entrarmos em cálculo estequiométrico, vocês vão perceber que nós vamos precisar fazer o balanceamento de equações químicas. Chaves, o que é balancear uma equação química? Tudo que nós temos do lado dos reagentes, nós teremos que ter do lado dos produtos, ok? Reagente de um lado, produto do outro. Aqui, agora, é tentativa e erro. Por exemplo, a L2, eu percebo que eu tenho 2 alumínios aqui. Se eu tenho 2 alumínios aqui, eu vou precisar ter 2 alumínios aqui, porque tudo que tem de um lado tem do outro. Lembra, a massa de um lado tem que ser igual à massa do outro lado. Beleza, entendemos isso. Aqui eu tenho 3 oxigênios e aqui eu tenho 2 oxigênios. Eu preciso ter a mesma quantidade, eu não posso multiplicar por números picados. O que eu posso fazer? Opa, se eu colocar 3 aqui e 2 aqui, eu vou perceber que eu vou ter 3 vezes 2, ó. 3 vezes 2, eu vou ter 6 oxigênios. Então, eu tenho 6 oxigênios aqui. 2 vezes 3 oxigênios, eu vou ter 6 oxigênios também. Agora, eu tenho, oxigênio tá ok. Oxigênio de boas. Só que eu percebo que eu tenho 4 alumínio e 1 alumínio só. Então, o que eu vou perceber?
4 alumínio. Então, vou ter que colocar 4 alumínios aqui. Opa, eu tenho 4 alumínios de um lado e eu tenho 4 alumínios do outro lado. Eu tenho 6 oxigênios de um lado, eu tenho 6 oxigênios do outro lado. Dica. Sempre deixam esses elementos que são sozinhos, né? Tipo, só um alumínio, só oxigênio, só hidrogênio, por último. Tenta igualar esse daqui, ó, que é composto. Percebeu que você só colocou um 4 aqui, não alterou em nada do seu balanceamento? Então, dica, sempre vem nesses compostos aqui. Última etapa, que não está aqui, mas a nossa quinta etapa seria, essa etapa da conclusão seria a etapa da checagem. Vamos checar essa equação? Vamos ver se está certinho, porque às vezes a gente acha que está abalando o mundo, não está abalando o mundo, não. Aqui, ó, outro exemplo. Esse parênteses aqui, eu não sei, mas o povo tem um problema com esse parênteses, que eu não entendo esse problema. Esse 2 é como se fosse na matemática, gente. Como se fosse na matemática. É a mesma coisa se eu estivesse multiplicando 2 por 4 e 2 por 1. Então, na verdade verdadeira, eu tenho 2 fósforos, 8 oxigênios. 8 oxigênios, tá? 8 oxigênios aqui, 2 fósforos. Opa, observem que o fósforo já está balanceado. O fósforo já está de boa. Tenho 2 fósforos aqui, tenho 2 fósforos aqui. Ok? 2 fósforos, 2 fósforos. Só que percebem que aqui eu tenho 3 cálcio. E aqui eu tenho 1 cálcio. Então, eu vou precisar, ó, multiplicar por 3 aqui. Opa, multipliquei por 3. Eu tenho 3Ca. Se eu tenho 3Ca, consequentemente, eu tenho 3 oxigênios. Eu tenho 3 mais 5 oxigênios aqui. 5, 6, 7, 8. Balanceou. Porque eu tenho 8 oxigênios desse lado. Então, precisei colocar o quê? Só um 3zinho aqui. Vamos conferir? Vamos conferir. 3Ca, 3Ca, 3Ca. 8 oxigênios, porque eu tenho 3 oxigênios aqui. Mais 5, 8. 2 vezes 4 aqui, 8. P2, P2. Lindo. Corre pro abraço. Tchau, obrigado. Corre pro abraço. Esse daqui do alumínio. Observem só. Já tá maior, né? Já tá um pouquinho mais chatinho de ver. Mas vamos por aqui pelo alumínio aqui. Observem que o alumínio eu tenho 2. Aqui eu tenho 1. Então, vou ter que multiplicar aqui por 2. Multipliquei Al2, 2Al. Lindo de bonito. Lindo de bonito. Agora, vamos ver esses H. Esses H da vida aí, tá? Ó, eu já tenho 3H aqui. 3H, ó. Multiplicado por 2, eu vou ter 6Hs. Mais 2Hs aqui, eu tenho 6. 10H, né? Tenho 10H. Opa, aqui eu tenho 2. Poderia muito simplesmente multiplicar por 5. 10H. Sem problema nenhum. Mas vamos ver outro negocinho aqui, ó. Olha o oxigênio. Eu vou ter quantos oxigênios? 12, 13, 14, 15, 16 oxigênios. Aqui eu tenho 4 oxigênios mais 3 vezes 2, 6. 6 mais 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Multiplicar por um 3ão bonitão aqui. Olha só, multiplicando por esse 3, 3 vezes 4, 3 aqui, né? Vezes 4 para nós, deu 12. 12, 13, 14, 15, 16, ok? 16 aqui. Só que eu tenho esse oxigênio aqui, ó. Não esquece desse oxigêniozão bonitão aqui. Então, vamos ver essa fórmula toda aqui, que eu precisar de lousa para ir rabiscando com vocês. Mas balanceamento, gente, é tentativa e erro. Escreve. Opa, deu certo. Apaga.
escreve, opa, deu certo, apaga, escreve, não, deu certo, não deu certo. Lá no final do semestre, do nosso curso, nós vamos ver que vai ter um jeito diferente de balancear equações, que é por Knox. Nós vamos balancear equações por Knox. Esse tipo de equação totalmente por Knox, tá? Que essas equações grandes. Equações assim, normalzinho, de boa, dá pra gente ir ali. Mas tá vendo que aqui já é um pouco mais complicado? A gente já perde muito tempo fazendo isso, que é essa equação aqui que vai dar para nós. Então a gente vai aprender a fazer o balanceamento por Knox, ok? Então vamos ver por Knox, que é uma delicinha. Depois você aprende por Knox, você não quer mais fazer balanceamento normal. Aí nós entraremos nas classificações das reações químicas. Então as reações são classificadas, tá aí na sua page number 284. Page number 284. Se quiser acompanhar por lá ou por aqui, tá lá para nós, né? Então, o que acontece? É quando duas substâncias, aqui, ó, duas substâncias, uma substância A mais uma substância B, gera um único reagente. Então, quando nós temos, um único produto, desculpa. Quando nós temos mais de um reagente gerando um produto, nós falamos que é uma reação de síntese ou adição. Então, se é uma reação de síntese ou adição, são vários reagentes gerando um só produto. Por exemplo, carbono gerando oxigênio, mais O2, na presença de aquecimento, ou seja, aqueceu, gerando um gás CO2. Ou S mais O2 na presença de coisas aquecidas, ou aquecimento, gerando um gás. Agora eu tenho duas moléculas aqui, gerando... Como assim, Ana? H2O, você fala H mais OH menos, gerando H2O, é isso? Sua dúvida? Sim, senhora, senhora. Daí nós temos síntese total. O que é? É quando nós temos substâncias simples. Por exemplo, C é simples, O2 é simples, S é simples. Então, quando nós temos somente substâncias simples, nós temos uma síntese total, tá? Daí, quando nós temos uma síntese parcial, é quando nós temos o quê? Substâncias compostas. Por exemplo, CaO mais H2O, gerando CaOH2, tá? Então, síntese total ou síntese parcial. Então, retomando, síntese ou adição é dois reagentes diferentes gerando um só produto. Aí nós temos a reação de análise ou decomposição, que é o quê? O inverso, é um produto, um reagente gerando dois produtos. Na adição são dois produtos gerando reagente. Agora eu tenho um reagente gerando dois produtos, que é de análise, tá? Daí, por exemplo, aqui, ó, gerou uma substância composta, gerou duas substâncias. Opa, cai não. Uma substância composta gerou duas substâncias, tá? Aí elas vão ter um nominho especial, essa análise. Elas vão receber o nome de pirólise ou calcinação quando ela ocorre por calor. Então, por exemplo, ó, uma aqui gerou 1, 2, 3. Ele foi na presença de calor, por isso que tem esse deltinha. Quando isso acontece, ele recebe o nome de pirólise, tá? É um apelidinho que ele recebeu. Se ele acontece na presença de luz, opa, foi a luz que fez aquilo ali, a gente chama de fotólise. Então, é a nossa fotólise, decomposição pela luz. Se é por eletricidade ou eletrólito, né? Teve lá a eletricidade ou um raio, por exemplo. A gente vai chamar de eletrólise. Ok? Por exemplo, quando a eletrólise pode fazer aqui com H2O. Tá? O H2O gerando H2 mais OH2. Não H mais OH gerando H2O. Tá? Então, a gente passa como a gente fizesse o inverso. Ok? Aí nós temos a de
substituição ou simples troca. Ou simples troca. O Azão bonitão aqui pode entrar no lugar do Y, ó. O A entra no lugar do Y, daí fica AX mais Y, ou o A pode entrar no lugar do, no lugar do X, né? Daí fica AX, que vai ter aqui AY mais X. Então, o A, ele vai entrar em uma das duas posições, ok? Então, é isso que vai acontecer. Para nós vermos isso, eu gostei bastante do exemplo aqui da apostila. Olha só, aqui, se nós formos na página 258, nós temos aqui a mesma coisa. A mais BC, então o A entrou no lugar do B, o B ficou para fora. O A entrou no lugar do C, e o C ficou para fora. Chaves, como eu sei quem vai entrar no lugar de quem? Como eu sei que isso vai dar bom? Pela reatividade. Por exemplo, o Zn, ele é mais reativo que o níquel. Então, o que quer dizer isso? Ele tem mais força. Ele consegue arrancar o níquel dali. Ele falou, oh, tchau, tchau, obrigado. Então, o que quer dizer aqui? Ó? Esse daqui é o bonitão, entendeu? Então, ele tem maior reatividade, ele consegue arrancar o níquel dali. O zinco também tem maior reatividade que o cobre. O zinco é maior que o cobre. Opa, vamos sair daí. Só que observem que o níquel não possui reatividade maior que o zinco. Então, ele não consegue arrancar. Ou seja, não vai acontecer essa reação de simples troca ou deslocamento. Então, por exemplo, aqui nós temos uma fila de reatividade. Então, por exemplo, o Na, se tiver lá, ele vai conseguir arrancar o ferro. Mas o Na não vai conseguir arrancar o lítio, por exemplo. E assim sucessivamente. Então, essa é a fila de forças que vai acontecer para que nós consigamos ver se essa reação vai ocorrer ou não. Por exemplo, aqui é a mesma coisa. O Br2 tem maior reatividade que o enxofre. Então, ele vai fazer o quê? Bye, bye. Tchau, enxofre. Só que o Br, ele não tem, ou seja, o bromo não tem condições de tirar o cloro. Porque a reatividade do bromo é menor que a reatividade do cloro. Então, essa reação não vai ocorrer. Então, é para nós sabermos se uma reação vai ocorrer ou essa reação não vai ocorrer. É o que nós chamamos de mecanismos das reações. Que a gente não vai conseguir estudar agora. Olha só, ocorreu, olha aqui, porque o cobre tem maior reatividade que o Ag. O ferro tem maior atividade que o cobre, o ferro tem maior atividade que o hidrogênio, ok? Aí nós temos essa simples troca. Aí agora nós vamos ter a dupla troca. Todo mundo troca todo mundo. Cansei de você, eu vou para lá, cansei de você, eu venho para cá, tá? Que nós chamamos aí de dupla troca. Então, antes eu tinha AB mais... Desculpa, gente. AB mais XY. Opa, o A veio com o Y e o B veio para o X. Né? Trocaram o relacionamento, falou, não quero mais você. Daí foram lá e trocaram de parceiro. Né? Seus amigos, você era um casal, o outro era outro casal, cansei. Opa, troca. Trocar de parceiro. Né? Essa é a dupla troca. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem alguns exemplos. O NaCl, olha aqui. O Na se juntou com o NO3, ou então sempre o primeiro com o último, lembra, cátion e ânion, sempre os de dentro com os de dentro. Os de fora com os de fora, os de dentro com os de dentro. Os de fora com os de fora, os de dentro com os de dentro. Então, ele juntou, vamos lembrar isso daqui, gerou um precipitado, ok? Um sal que precipitou, ou seja, virou sólido. Quando que isso vai acontecer? Quando tem 3 casos que essa reação vai ocorrer.
quando um dos produtos for mais solúvel que os reagentes, ok? Pode acontecer desde que tenhamos reagentes solúveis e ao menos um produto insolúvel. Ou seja, esse é solúvel, solúvel, solúvel. Para isso acontecer, para a dupla troca acontecer, pelo menos um produto tem que ser insolúvel, ou seja, ele não vai se misturar com água. Quem aqui que não vai se misturar com água? O que precipitou. Porque ele precipitou, virou um sólido. Então, ele está sendo insolúvel naquela solução. Ele não conseguiu se dissolver ali. Aí sim, vai ocorrer uma dupla troca. Fe, precipitou. Então, ocorreu, né? Quando um dos produtos for volátil, ou seja, lembra a volatilidade, a facilidade com que ele tem de passar para o estado gasoso. Observem aqui, virou gás, virou gás, virou gás, ok? Aí nós temos 3 casos importantes. Quando nós temos H3CO, H2CO3 e N4OH, né? Não sei se está nesses exemplos aqui. O que vai acontecer? Ele não vai formar só isso. Ele vai se abrir, ele vai se... como que eu posso dizer? Quimicamente, ele vai se rearranjar. Então, na verdade, a gente não vai ter isso daqui. A gente vai ter água mais CO2 gás. A H2SO3 mais água mais SO2. Então, ele vai acabar se precipitando. Desculpa. Ele vai acabar sendo mais volátil. Então, tomem cuidado quando vocês verem essas 3. Porque não vai virar isso daqui. Vai virar este daqui. É só uma atenção. Por exemplo, eu misturei esses dois e gerou H2CO3. Então não vai acontecer porque não teve volatilidade, ou seja, não passou para o estado gasoso muito rápido. Opa! Daí você vai lembrar, fala, não, peraí, é H2CO3. Ele não vai virar H2CO3, vai virar água mais CO2. Então, sim, vai acontecer, porque o CO2 vai virar gás. Então, só tomem cuidado com esses bonitões aqui. Ok? E aí nós temos aqui outro exemplo, né? Então, toda vez que nós tivermos um ácido ou uma base forte reagindo e virar um ácido ou uma base fraca, beleza, vai acontecer, tá? Aqui, eu trouxe para vocês aqui principais reações envolvendo as funções inorgânicas. É uma curiosidade. Reações que acontecem com a água, reações que acontecem com hidrogênio, comportamento de algumas reações diante do calor. Então, vou pedir para que vocês leiam isso, ok? Vejam com calma, se tiver dúvida, me procurem. Mas não é uma matéria importante, assim, que, ó, céus até, é mais uma curiosidade para vocês verem e saberem como funciona. Beleza? Aí, ó. Rapidinho, acabamos a unidade 2. Olha só. Calma que lá no final a gente vai fazer uns exercicinhos para nós recapitularmos isso daí. Mas é isso, gente, a unidade 2. Da frente A, bem tranquilo, bem de boas, bem gostosinho. É um assunto, assim, que normalmente no vestibular, quando cai o pessoal, gabarita, porque é muito fácil mesmo, tá? E é bem gostoso esse assunto. Vamos agora para o outro capítulo. Unidade 1, frente B, caderno 2. Que vamos estar lá na página 325, 325. 325, 325. Tá? E a gente vai aprender, gente, esse assunto chama cálculo de formas. A gente vai aprender jeitos de expressar uma molécula. Por exemplo, quando nós temos uma fórmula molecular, nós temos H2O. É uma água. A água é uma molécula, é uma fórmula molecular expressada bonitinha. Glicose, C6H12O6. É uma fórmula molecular. Só que nós vamos aprender a dar essa fórmula molecular de uma forma diferente. Nós vamos ver como expressar isso de forma diferente. Tá? É isso que a gente quer tentar entender hoje. O primeiro jeito que nós podemos expressar
é o que nós chamamos de fórmula centesimal, ou seja, por porcentagem. Então, não se espantem se vocês verem, por exemplo, exercícios que tem lá C 2%, H 8%, O 30%. Não se espantem, porque é um jeito de expressar. Tá? É um jeito de você expressar a molécula, né? De que fórmula? Por porcentagens. Então, se a gente pegar aqui o H2SO4, eu posso falar para vocês, ó, eu tenho 2% da minha molécula é hidrogênio. 32,65% da minha molécula é enxofre. E 65,31% da minha molécula é oxigênio. Então, se você somar aqui, vai dar 100%. Então, essa é uma fórmula diferente de expressar a molécula, de mostrar para vocês como que é essa molécula. Chaves, como eu faço? Calma, jovem. O que você vai fazer? Vai pegar aqui, né? Vamos pegar o exemplo aqui. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. Qual que é a massa do hidrogênio? 1. 2 vezes 1, 2. Beleza. Enxofre. Qual que é a massa do enxofre? 32. Oxigênio. Qual que é a massa do oxigênio? 16. Lembrando que isso a gente tira lá da tabela periódica. Você vai lá na tabela periódica. Ah, massa. Pá. Massa lá. Quantos oxigênios eu tenho? 4. Deu 64. Se eu somar tudo isso daqui, vai dar 98. Então, a massa da minha molécula é 98 gramas mol. No final da aula, eu vou explicar o que é isso para vocês. Então, como eu falo? Se 98 gramas de ácido de H2SO4, melhor, né? Qual é a porcentagem de 2 gramas aqui? Eu poderia pegar 2 e dividir por 98. Sem problemas nenhum, tá? Pegar 32, dividir por 98, 64, dividir por 98, que vai dar para nós esses valores aqui. Então, você pode expressar dessa forma também, tá? Uma observação que a gente tem que ter aqui em vista é isso daqui que eu já falei lá para vocês. Então, quando nós temos o parênteses, nós queremos saber quantos átomos de oxigênio tem, quantos átomos de fósforo tem, a gente vai ter que fazer distributiva, tá? Que essa molécula equivale a esta molécula, tá? Mas na hora de escrever, poeticamente dizendo, nós temos que fazer dessa forma aqui, tá? Desculpa, na hora de fazer uma dissertação ou na hora de fazermos um concurso aí, nós temos que colocar dessa forma, para fazer os cálculos dessa aqui para vocês não se perderem, ok? E água a gente fala que é peso 18, quando tem água aí para nós trabalharmos, ok? Bom, aí tem isso é a fórmula centesimal, gente. Fórmula molecular é como a molécula é. Fórmula centesimal é a fórmula expressa por porcentagens, então estou mostrando porcentagens para essa fórmula. Agora nós temos a fórmula mínima, que nós chamamos de fórmulas mínima, a menor fórmula possível, com os menores coeficientes não fracionados, ou seja, coeficientes inteiros, ok? Então aqui, ó, a fórmula molecular aqui, H2O2. Eu posso dividir essa fórmula por 2. Aí dividiu o hidrogênio por 2 e dividiu o oxigênio por 2. Deu HO. Então, essa é a fórmula molecular do H2O2, e essa é a fórmula mínima. Agora aqui, C6H12O6, a glicose. Se eu dividir todo mundo por 6, observem que eu não vou ter número picado e eu tenho menor quantidade de coeficientes possíveis. Então, CH2O. Se eu tentar dividir isso daqui, o ácido sulfúrico, por 2, por exemplo, eu vou ter H, O2 e S,5. Eu não posso ter S,5. Então, por isso que essa aqui não tem fórmula mínima. A fórmula mínima é igual à fórmula molecular. Por exemplo, a mesma coisa acontece aqui, por causa desse 12. Se fosse 22, 22, 11, 11, dividia todo mundo por 11 e corre para o abraço. Então,
De novo, também eu não consigo expressar ela de uma fórmula mínima. Então, tomem cuidado, sempre fórmula mínima. Os menores coeficientes possíveis inteiros. Inteiros, ok? Então, o que a gente pode tirar disso? Que a fórmula molecular, né? Aqui, ó, fórmula molecular é igual a fórmula mínima multiplicado por um N qualquer. Por exemplo, multiplicado por 2. Porque eu tenho fórmula mínima igual a fórmula molecular multiplicado por 2. Porque se eu multiplicar o O por 2 e o H por 2, eu volto na fórmula molecular que eu tinha. Ou, se eu tenho CH2O, multiplicar por 6, eu vou voltar no C6H12O6. Tá? Então, é isso que a gente consegue tirar dessa ideia central aqui, que fórmula molecular é igual fórmula mínima vezes um N qualquer que eu tenho aí, que eu vou descobrir, ok? Agora, vamos passar para vocês um procedimento que quando eu tenho fórmula centesimal, olha aqui, olha o enunciado. Calcule da fórmula, ou cálculo da fórmula mínima de um composto que apresenta 43,4% de sódio, 11,3% de carbono, 46,3% de oxigênio. Então, se você somar, dá 6%. Ele fala assim, viu, camarada, qual que é a fórmula mínima disso daí? Eu dei só as porcentagens. Como que eu vou descobrir a fórmula mínima? Então, pare tudo que você está fazendo agora. Para neste instante. Presta atenção, olha para mim. Foca em mim, né? Tô parecendo da Atena. Foca em mim. Para de mexer no WhatsApp agora. Para de fazer anotação. Para de ficar cuidando da vida dos outros aí no Facebook e no Instagram e olha para mim. Olha nos meus olhos. Nos meus olhos. Presta atenção em mim. Por quê? Chaves, por que eu tenho que prestar atenção em vocês? Porque todos os exercícios de fórmula mínima é desse jeito. Todos vocês vão resolver dessa forma. Não tem jeito. Não tem jeito, tá? Estão olhando para mim? Estão focados em mim? Então tá bom. Eu tenho lá. Peguei dados do exercício. 43,4, 11,3 e 45,3 de oxigênio. Proporções em massa. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai pegar as porcentagens e dividir pela massa atômica. Primeira coisa. Pego a porcentagem, divido pela massa atômica. Beleza. Pegar a porcentagem lá, 43,4, dividir pela massa atômica do sódio, 23. Peguei da onde? Tabela periódica. Deu 1,8. 88. Sem problema nenhum. Vou pegar lá o 11,3 e dividir por 12, que é a massa atômica do carbono, 0,94. Deu 45,3, dividir por 16, deu 2,82. Chaves, não deu a proporção estequiométrica inteira, porque tem que ser inteiro. Aí vem os balacobaco. Vem as manhas da vida, tá? Você vai dividir todos pelo menor coeficiente. Quem é o menor coeficiente? O 0,94. Então, você vai pegar aqui e dividir por 0,94, pegar aqui e dividir por 0,94, pegar aqui e dividir por 0,94. Na hora que você dividir, você... Oh! Deu 2! Oh! Deu 1! Oh! Deu 3! Olha só, deu os coeficientes estequiométricos lindos e bonitos. Inteiros, bonitão, lindo. Chuchu, chuchu, beleza. Não sei se tem aí na cidade de vocês isso daí. Mas, olha só, quantos Na eu tenho? 2. Quantos carbonos eu tenho? 1. Quantos oxigênios eu tenho? 3. Olha só, essa é a fórmula mínima daquele composto que nós tínhamos antes, dado em porcentagem, tá? Olha ele aqui, ó, bonitão. Daí vai vir o estraga-prazer. Vai vir o estraga-prazer... Porque ele vai lá... Para onde que ele vai? Onde que ele vai, Lucas Chaves? Vamos ver, vamos achar aqui. Ele vai lá para a página... Ele vai lá para a página de número. Ó o estraga-prazer. Estraga-prazer. Ó o estraga-prazer. Opa, aqui. O estraga-prazer vai lá na page de number 329. Ele vai lá. Eu vou falar assim. Daí o déficit vai falar, professor, eu tô aqui na 329. Beleza.
Daí você fala assim, né? Ai, Chaves foi lá, fez aquela cena linda, maravilhosa. Daí eu estava fazendo aqui, sabe? A minha lista de exercícios, porque eu faço lista de exercícios. Eu cheguei no exercício de número 12, olha só, do FPP do Paraná. Um texto muito lindo. E ele me deu aqui as porcentagens, tal, tal, tal. E na hora que eu dividi pelo menor, não deu o número inteiro. Deu ainda número picado. O Chaves mentiu para mim. Não menti para você, porque vem a minha segunda dica, que eu vou falar agora. O que é essa segunda dica? Caso não tenha dado números inteiros, você dividiu pelo menor, opa, deu um que não deu o número inteiro. Mas você percebe assim, opa, se eu multiplicar por 2, dá número inteiro. Se eu multiplicar por 3, dá número inteiro. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer isso com todos. Então, se eu multipliquei por 2, por todos. Se eu multipliquei por 3, todos vão ser multiplicados por 3 até dar números inteiros. Então, déficit, eu não menti para você. Então, por isso, vamos fazer ele? Vamos tentar fazer ele? Tentem fazer este exercício aí, 12. Eu vou mandar foto do gabarito para vocês lá no nosso grupo. Por quê? Por que eu vou mandar? Porque eu não gostei da resolução que está no livro do professor. Tá? Então, vou mandar aqui para vocês, para nós discutirmos este exercício. Tá? Vou mandar aqui agora. Vou mandar aqui agora para vocês. Olha só lá o exercício bonitão. Tá? Olha o exercício lá. Está aqui na minha folha também, ok? Tá aqui, ó. Tem na minha folha. Não gostei da forma que o gabarito do livro deu, ou o jeito que ele desenvolveu, mas está aqui para nós analisarmos. Tá, ele vai falar um texto bonito lá. Tá ali todo nem, texto bonito, bonito, bonito. Que nos interessa? Dados. Ele vai falar lá que tem 1,56 gramas de carbono. Todo mundo me acompanhando, gente? Quero que todos me acompanhem. Todo mundo comigo? Falam ok. Eu quero que você esteja com a sua apostila. Vamos marcar, vamos regaçar, vamos anotar. Tá? Todo mundo comigo, todo mundo me acompanhando. Ok, vamos lá. Apostila. Eu tô com o exercício aqui, tá? Tô com a apostila aqui, por isso que eu não vou lá voltar na tela lá. Vamos parar aqui rapidinho. Só para a gente conseguir fazer esse exercício legal. Ó, ele fala lá, 1,56 gramas de carbono, 0,10 gramas de hidrogênio, 0,28 gramas de nitrogênio e 0,64 gramas de oxigênio. Foi isso que ele deu para nós, beleza? Beleza. Se você somar tudo isso, vai dar 2,58 gramas. Então, o que ele disse nesse exercício? Ó, eu tenho, minha massa total desse composto é 2,58 gramas. Beleza, tio. Beleza. Tudo bem. Agora, eu preciso descobrir a porcentagem de cada composto naquela molécula. Eu preciso saber qual que é a porcentagem do carbono, qual que é a porcentagem do hidrogênio, qual que é a porcentagem do nitrogênio, qual que é a porcentagem do oxigênio. Eu preciso saber essa porcentagem. Então, como que a gente vai fazer? O que eu quero pelo todo, né? Princípio básico de probabilidade, de potenciação, essas coisas todas. Então, se você dividir 1,56 do carbono pelo todo, que dá 2,58, você vai ter 60,47%. Sem problema. O hidrogênio, 3,88. O nitrogênio, 10,84. O oxigênio, 24,81. Beleza. Dividir, beleza. Agora sim a gente vai entrar no que eu falei para vocês. Temos a porcentagem? Temos. Vamos dividir toda ela pelo valor da massa. E se vocês observarem, o próximo exercício deu a massa do carbono, do hidrogênio, do nitrogênio, do oxigênio para você. Ele precisava dar? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Então, ele vai dar para vocês. Por que não necessariamente? Porque você poderia pegar
da tabela periódica. A bateria está acabando, vou buscar, já volto. Tentem fazer esse exercício agora que eu expliquei, até onde eu comecei. Não olhem ainda o gabarito, tentem fazer aí, que assim que eu voltar a gente já discute ele, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês, enquanto eu busco lá, 5 minutinhos para vocês resolverem isso, beleza? Já volto. E aí, pessoas do meu Brasil, deu bom? Chegaram aí numa alternativa? Conseguiram fazer? Deu bom, deu bom, deu bom? Falem comigo. E ela fez por mol. Mas eu mando sim, Alexandre. Eu não curto muito como ela fez, mas ela fez por mol. Tá? Mas eu mando sim. Vou, assim que terminar a aula, eu já mando para vocês. Ok? Bom, vamos dividir aí a porcentagem pelos números, tá? Então, do carbono deu 60,47%. Se a gente dividir por 12, vai dar 5,04. 3,88, que é do hidrogênio, se nós dividirmos por 1, vai dar 3,88. O nitrogênio, se nós dividirmos por 14, que é a massa dele, vai dar 0,775. E se nós dividirmos o oxigênio, vai dar 24,80. Desculpa. Se nós dividirmos o 24,81 por 16, vai dar 1,55. Igualzinho que eu acabei de falar, fórmula de bolo, gente. Depois, você percebe que eu não tenho nenhum valor arredondado aqui, nenhum valor inteiro. Então, o que eu vou fazer? Dividir pelo menor possível. Quem que é o menor valor que eu tenho ali? Desses resultados que deu, que está em roxo aí na resolução de vocês. O 0,775 é o menor que tem de todos. Então, 0,775, né? Eu vou dividir todos por 0,075. Então, se eu dividir o carbono lá, o 5,04 por 0,775, vai dar 6,5. Opa! Você já liga a antena que, tipo, não deu inteiro. Mas se você ir dividindo os outros, conforme está a imagem lá que eu mandei no grupo, você vai perceber que tem um 5, que tem 1 e que tem 2. Então, eu já tenho números inteiros. Quem que é o único que não está inteiro? O 6,5. Mas se você perceber que se você multiplicar por 2, dá 13, que é o número inteiro. Um erro comum, muito comum. Os alunos só multiplicam 1.
e deixo o outro para escanteio. Né? Não sei por que isso acontece, mas muitos alunos acabam esquecendo isso. Então, você vai pegar toda a fórmula, toda a molécula e multiplicar por 2. Então, eu vou ter 13 carbonos, 10 hidrogênios, 2 nitrogênios e 4 oxigênios, tá? Qual que vai ser a fórmula? C13H10N2O4. Alternativa D, de Deus, ok? Esse daqui é o exercício mais completo que tem de cálculo de fórmula, tá? Ele é bem, muito, muito tranquilo. A única coisa ainda que dava para colocar aqui, que dava para acrescentar aqui, é essa daqui é a fórmula mínima, né? O cálculo centesimal vai dar para nós a fórmula mínima. Era acrescentar para descobrir a fórmula molecular. Só isso que faltava, tá? Mas tirando isso, sem problema nenhum. É um exercício muito, muito, muito completo. Gente, de verdade, dúvida, quer que eu volte? Porque é isso. Centesimal é... Nossa, coceira nariz. É isso, gente. Tá? Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não entendeu? Por que dividiu? Tá de boa? Não tá de boa? Porque essa é a hora de vocês. Agora, a hora é agora. A hora é agora. Ficou dúvida? Não ficou dúvida? Ah, meu nariz. Como que tá aí, gente? Fala pro tio. Quero escutar vocês. Pela Ana, tá tudo tranquilo? Tudo de boas? É bem tranquilinho, é isso, gente, tá? É fórmula centesimal, cálculo de fórmula mínima, é isso daí, é receita de bolo, tá? Então, essa sempre, os exercícios vai ser sempre desse jeito. Que eu falei pro Alexandre aqui, Alexandre, eu não gostei da forma que a apostila resolveu, porque ela resolveu por mol. Vocês não viram mol ainda, tá? Eu não dei aula de mol, por isso que eu não resolvi, não usei ele como exemplo, mas do jeito que a gente fez, também dava para usar como mol. Vou mandar lá no grupo também a resolução, fica tranquilinho, tá? Então vamos voltar? Câmera, luz, ação. Falta um pedacinho aqui para terminar cálculo de fórmula, tá? Câmera, luz, ação, pay attention with me. Beleza. Vamos lá. Não. Aqui. Ó, aí você achou a fórmula mínima. Beleza. Dá um exercício, como eu falei, que faltava para colocar a cerejinha no bolo do exercício. Qual é a fórmula molecular? Você deu a fórmula mínima. Mas eu quero saber a fórmula molecular. Vocês lembram daquela formulazinha lá? Fórmula molecular é igual fórmula mínima vezes N. Então, eu só modifiquei um negocinho, que esse N vai ser massa molar dividido pela massa da fórmula mínima. Outro exemplo. Aqui, para vocês. Uma substância de massa molar 180 gramas por mol. Então, quer dizer o quê? A fórmula molar, ou seja, a fórmula molecular dela, pesa, bem entre aspas, 180. Só que desses 180, 40% é de carbono, 6,72 é de hidrogênio, 53,28 é oxigênio, tá? Lembra que quando nós fazemos essa análise, nós teremos a fórmula mínima. Fórmula mínima. Então, eu vou lá. Mesmo esquema, mesmo processo. 40% de carbono, 6,75 de hidrogênio, 53,28 de oxigênio. Então, 40 dividido pela massa molar, 12, 3,33. 66,72 dividido pela massa molar do hidrogênio, 1, 6,72. Aqui, 53,28 dividido por 16, 3,33. Ah, não deu o número inteiro. Vou dividir pelo menor possível. Peguei e dividi todo mundo por 3,33. Deu 1, deu aproximadamente 2, vai dar 1,98888. Divide por 2. 3,33 dividido por 3,33, 1. Qual que é a fórmula mínima? CH2O. Daí, o que você vai fazer? Eu preciso descobrir um N que, multiplicando essa fórmula mínima, vai me dar a fórmula molecular. Tá? O que é? Qual que é a massa da fórmula molecular mesmo? O exercício deu, 180. Qual é a massa da fórmula mínima? 30.
Então, o meu N é 6. Então, o que ia acontecer? Eu vou pegar esse N, eu vou pegar essa molécula e vou multiplicar toda ela por 6. Legume do meu coração. Eu imploro, legume do meu coração. Não vai colocar um 6 aqui, 6 CH2O, pelo amor de Deus, porque não é isto. Tá? Não me deixa nervoso, me dá cirico-teco quando o aluno faz isso em prova. Por quê? O 6 é embaixinho, tá? Não é molécula, não vou ter 6 moléculas. Ok? Então, você vai pegar aqui, ó, 6H2O, entre parênteses, 6. Fórmula molecular, C6H12O6. Opa, era glicose. Entendeu? Então, isso é a fórmula mínima que nós temos, gente. Cálculo de fórmula mínima, cálculo de forma centesimal e a fórmula molecular, né? E essa interligação entre eles. Sempre vai ser essa receita de bolo? Sempre vai ser esta receitinha de bolo. Então, se vocês pegarem no livro de vocês, ele vai fazer a mesma coisa para resolver os exercícios, tá? Então, sempre é desse jeito. Dica: esse exercício, por exemplo, um monte de vírgula e tudo mais, foi um exercício de vestibular, ok? De todos os cálculos da química, do vestibular, esse cálculo é o mais difícil de fazer algébrico, porque tem um monte de vírgula, caso depois da vírgula e tudo mais. Então, treinem isso, tá? Então, pode ter certeza, quando cair cálculo de fórmula, vai ter umas vírgulas muito loucas. O resto, não, dá para simplificar, dá para cortar, dá para colocar em potência de 10. Lindo, lindo, lindo. O cálculo centesimal ele é um pouquinho mais chato mesmo de você, ó, fazer na mão, tá? Isso é o que eu tenho para dizer a vocês, ok? O que vocês querem? Vamos abrir aí. O que vocês querem? Que eu resolva exercícios agora de reações ou fale agora de mol? O que vocês querem entre os dois? Que eu resolva exercícios de reações químicas, termine o assunto por aqui, por hoje, reações inorgânicas, ou eu falo toda a teoria de mol? O que vocês preferem? Falem para mim. Que a gente tem mais 20 minutinhos, dá para eu falar os dois, né? Porque se eu fizer um, eu vou ter que fazer um ou outro corrido. A Bia prefere exercício. Quem mais? Fala para mim. Gente, esse daqui é o resumo de mol que eu trouxe para vocês, tá? Tá lá no Classroom para vocês. Pediria, por gentileza, para a aula da semana que vem, deem uma lida aqui, ó. Então, de mol, o que é mol, como funciona o mol. Vou dar uma recapitulation para nós entrarmos em cálculo estequiométrico já semana que vem, tendo em vista que nós não temos isso no nosso material, tá? Essa não tem uma parte especial dessa para o nosso material. Posso resolver? Então, vamos resolver os exercícios aqui, então. Ó, vamos lá na página, deixa eu ver aqui. Página 287. Página 287. Vamos lá na página 287. Exercício 6. Página 287. Exercício 6. Página 287. Exercício number 6. Todo mundo aí achou? Todo mundo comigo? Todo mundo comigão aí. Ó, ninguém fala, quem cala consente, não é mesmo? Vou dar um tempo para vocês fazerem, tá? Aqui a gente tem algumas reações, tá? Que ele vai dar para nós aqui, Zn mais 2AgNO, gerando 2Ag mais N, tudo mais. Ele vai dar aqui para nós e vai perguntar, a reação 1 é deslocamento? É decomposição? É de síntese? É de dupla troca? Qual que é essa reação? E ele vai pedir todos aqui para mim. Então, eu gostaria que vocês mandassem aí para mim o gabarito
Eu não sei se esse daqui é o para casa, em sala, então vocês não têm um gabarito, não dá para olhar para trás. Mandem para mim aí, quem for fazendo o gabarito, para nós vermos se está correto. Assim que o primeiro mandar o gabarito, eu já corrijo com vocês. Mamaor. Ana, não foi mais de boa? Foi mais tranquilo hoje? Você falou, ufa, chega de aula difícil? Não foi mais tranquilo, sossegado? Tranquilo, sossegado? Aí, ó, tá vendo? Foi tranquilo, sossegado. Falei que hoje ia ser tranquilo, sossegado. Nem vou mandar lista extra pra vocês. Nem pouco, nem pouco. Como eu sou bonzinho, tá vendo como eu tô bonzinho essa semana? Tá vendo só? Ó, eu sou aqui, ó, sou só amor, ó. Quem tirou, tirou. Quem não tirou, não tirou. Vamos lá. E aí, gente, exercício 6. O que nós temos aí? O que nós temos aí? Alguém tá fazendo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tô gostando de ver, gente. Vocês estão aos poucos, né? Nós, professores, estamos aos poucos aprendendo a dar aula EAD. Vocês, aos poucos, estão aprendendo a ser alunos EAD, né? Então, tá bem melhor a participação de vocês. Eu espero que seja muito, muito melhor. Eu quero falar com vocês. Vocês sabem que em presencial a gente brinca bastante, a gente discute bastante. E é isso que eu quero aqui com vocês também, da forma EAD. Tá? Então, falem comigo, não tenham medo, pode perguntar. A Ana lá perguntou da água, eu respondi ali na hora. Então, é isso que eu quero de vocês, tá, gente? Sem vergonha, vamos, que esse é o nosso ano. Porque eu não vou ter nenhum de vocês ano que vem na minha sala, entendeu? Ninguém. Vou olhar ninguém e falar, nossa, tudo novo. Nem sabia que existia adolescentes em Cornélio Procópio. E aí, guys? Qual que é da Unirio? Rio de Janeiro. Qual que é a alternativa? Alguém fez aí? Dá mais um minutinho pra vocês, hein? Ó, tô muito bonzinho hoje. Estou, dona Bia, estou na questão 6, página 287. Questão 6, página 287. Da Unirio. Tem 5 equações e depois ela vai perguntar quem é o quê, né? Essa equação é deslocamento, dupla troca, simples troca e tudo mais, tá? Só isso que ela tá perguntando. Gente, uma dúvida. Ô, Ana, você passou o gabarito para eles? Eu não lembro da apostila 2, lembro da apostila 1 você passou. O gabarito do... O gabarito que a gente tem. O gabarito comentado. Lucas, tem sim. Você já passou para eles? Tá no Class. Ah, beleza. Porque eu vou precisar dele da semana que vem, que é cálculo estequiométrico. Eu acho interessante vocês não verem só o gabarito, verem todo o desenvolvimento da questão. E como a gente tem aqui na apostila todo o desenvolvimento da questão, eu queria que vocês vissem ele, tá? Então, se já tem, semana que vem a gente conversa sobre isso, era só uma questão mesmo. Ana, você está absolutamente exato. Né, eu tô me sentindo... Ai, quem fala isso mesmo naquele programa? Ai, meu Deus. Celso Portiolli, eu tô me sentindo Celso Portiolli. Está exato. Alternativa A de amor.
A de abestado. Então, vamos resolver ela. Ó, você tá vendo que na 1, zinco mais 2AgNO3 dando 2 zinco, 2Ag mais NNO2, 2. NO3, 2. Então, é um deslocamento. Nós temos a presença de uma reação de deslocamento ou de substituição. É quando uma molécula simples vai lá e entra numa molécula, uma substância composta. Então, deslocamento, ok? Agora, nós temos na 2 uma substância só gerando outros vários produtos. Então, aí a gente tem uma decomposição. Uma sozinha gerando várias é uma decomposição. A 3, diferentemente, eu tenho duas substâncias gerando uma substância só. Então, eu tenho uma síntese. Aí, a 4, uma substância simples, vai lá e arranca, puxa pelo cabelo um átomo lá da substância composta e o átomo lá da substância composta fica alone, que é também um deslocamento, que a 4 é igual a 1. E a 5 é surubão de Noronha, né? A 5 é surubão de Noronha. Cada um foi lá e trocou os parceiros, né? O H foi para o outro lado, o Na foi para o outro lado. Lembrem que eu falei daquele exemplo do H2CO3, que não vira H2CO3, ele vira uma água mais um gás, lembra lá? Então, nós temos aqui dupla troca ou sinônimo surubão de Noronha. Ficamos com a alternativa A, de abestado, ok? Então, já que vocês estão assim, picas das galáxias, vamos ver a 9, questão 9 da XPEX. Vamos lá na questão 9 da SPSEX, então, vamos marcar aqui. Questão 9, SPSEX, página 287. Page 287. É uma questão aí de dupla troca, tá? Sempre vai ocorrer aí para nós, um deslocamento, ok? A gente vai ter um deslocamento ocorrendo aí. E lembra daquele balacobaco que eu falei de reatividade? Né? Então, por exemplo, FeSO4 mais Ag não vai ocorrer. Por que não vai ocorrer? Porque o Ag ele é menos reativo, ou seja, ele não tem força para arrancar o ferro de lá. Então, Ag menos reativo. Se eu tiver o ferro tirando o Ag, vai tirar, porque o ferro é mais reativo que o Ag. Então, vamos guardar essa informação. Ferro mais reativo que o Ag. Beleza, vamos ficar com isso daí guardado na tauba do coração. Vamos ver a próxima. Fe mais Al, o Al arranca o Fe de lá. Então, quer dizer que o Al ele é mais reativo que o ferro. E o ferro é mais reativo que o Ag. Então, se nós formos colocar aqui em ordem crescente de reatividade, nós vamos perceber que o alumínio ele é mais reativo que o ferro. Se o alumínio é mais reativo que o ferro, então ele é o fortão lá. Então, e o ferro é mais reativo que o Ag. Então, quem é mais reativo que quem? Al, ferro e Ag. Então, qual que é a nossa alternativa? Alternativa de número A de novo, de abestado, né? De A de amor, B de baixinho, C de coração. Então, os dois exercícios que nós fizemos aqui é o quê? De A. As duas alternativas são alternativas A. Dúvidas, angústias, medos, aflições, traumas, vontade de morrer, vamos conversar, não quero nenhum aluno meu se matando, não.
Gente, dúvida aí? Vamos ver se tem dúvidas. Tem. Não vou fazer outro exercício que eu tinha planejado aqui, que ele é um pouquinho longo. Se não tivermos dúvida, foi um prazer imenso de novo. Como meu amigo fala, foi um prazer inenarrável estar com vocês. Muito obrigado por estarem aqui comigo até às 23 horas. Eu sei que muita gente aí, os velhão já estão querendo dormir já. Mas muito obrigado por estarem comigo aí até às 23 horas. Sucesso para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Bora para frente que atrás vem gente, né? Não vamos deixar a peteca cair. Boa noite, Ana. Não vamos deixar. Amanhã, não se esqueça, monitoria, 3 horas da tarde. Espero todo mundo lá. Às vezes você não tem dúvida, mas vai acompanha a monitoria. Fica lá na monitoria, comigo lá, acompanhando. Beijo do gordo para todos.